graça e paz daquele que vive para todos sempre. Nós estamos falando da metodologia de culto, estamos falando de expressão de adoração em nossos cultos, estamos falando daquele versículo tão especial que Jesus revelou à mulher samaritana. Vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus! Veja que Jesus está falando que os verdadeiros adoradores vão adorar a Deus de duas formas: em espírito e em verdade. Veja que a adoração, portanto, ela passa por esses dois caminhos, em espírito e em verdade. A verdadeira adoração possui essas duas pernas, em espírito e em verdade. Porém, o que seria adorar em espírito? Veja que adorar em espírito é uma condição daqueles que nasceram de novo. Porque aqueles que nasceram de novo, Jesus disse: você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar, você não pode ver o reino de Deus. E nós nascemos da água, nós nascemos da palavra, nós nascemos do Espírito, nós nascemos do Espírito Santo. Isso quer dizer que nosso espírito voltou a viver. E esse voltar a viver do nosso espírito não é uma forma de voltar a viver independente de Deus. Não, nosso espírito está mesclado com o Espírito de Deus, misturado, unificado com o Espírito de Deus. E nosso espírito é um com o Espírito de Jesus Cristo. Nós estamos em Cristo. Então, para nós adorarmos a Deus em espírito, isso passa pelo novo nascimento. Para nós nascermos de novo, o nosso espírito foi ressuscitado juntamente com o Espírito de Jesus Cristo. Efésios 2, 5 e 6 fala isso. Ora, o nosso espírito, portanto, está ligado ao Espírito de Deus. E essa é a consciência que nós devemos ter, que nós nascemos de novo, e o nosso novo nascimento é algo tão importante, tão sublime, tão grandioso, que nos fez ser um com Cristo, e por isso nós estamos em Cristo. E a verdadeira adoração, ela passa por adorar a Deus em espírito, ou seja, Deus é espírito, a palavra de Deus é espírito, e nós adoramos no espírito porque agora nós somos um espírito, porque nós nascemos de novo, e a parte que nasceu de novo em nós de forma absoluta e plena foi o nosso verdadeiro eu, o nosso espírito. Então nós adoramos em espírito. Isso quer dizer que nós temos a comunhão com o Espírito Santo, e essa comunhão com o Espírito Santo, essa ligação com o Espírito de Deus, nos faz adorar a Deus no Espírito Santo, com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Isso não é difícil para nós, isso não é impossível para nós, porque nós nascemos de novo. Seria impossível para aqueles judeus, porque eles não tinham nascido de novo. É impossível hoje para o mundo adorar a Deus em espírito, porque eles não nasceram de novo. Só é possível adorar a Deus em espírito se nós nascermos de novo, porque o novo nascimento nos faz estar ligados a Deus. Não é a religião que nos liga a Deus, mas é o novo nascimento que nos liga a Deus, e esse novo nascimento nos faz ser um com Cristo. Então essa é a primeira experiência. Agora, Jesus disse: adorarão o Pai em espírito. Isso passa, portanto, por esse novo nascimento, por essa ligação, por essa aliança do meu eu, do eu espírito com o Espírito de Deus, mesclando, unindo, juntando um ao outro, fundindo um no outro, misturando um ao outro. Nós agora somos um com Cristo, e o falar no Espírito, é uma das maneiras também de adorar a Deus em espírito, certo? Paulo diz que falar em outras línguas é uma maneira de adorar a Deus. Fala com Deus e não com os homens. 1 Coríntios
14:2. Então quem fala no Espírito, quem ora no Espírito, quem ora em línguas, fala com Deus, fala diretamente a Deus, fala de mistérios, certo? 1 Coríntios 14:2 fala de coisas escondidas, é um linguajar da adoração, ou seja, isso quer dizer que quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, nós cremos assim, que o novo nascimento é a primeira experiência, e o batismo no Espírito Santo é uma segunda experiência. O que salva e que nos liga a Cristo é um novo nascimento. As pessoas não precisam ser batizadas com o Espírito Santo para serem ligadas em Cristo e para nascerem de novo. Nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo para fazer a obra de Deus, para sermos testemunhas de Deus, para termos mais eficácia na pregação do Evangelho. É um equipamento para a pregação do Evangelho, mas não se relaciona ao novo nascimento. Agora, o batismo no Espírito Santo, a evidência inicial é que nós falamos em línguas, e essas línguas, elas nos faz orar no Espírito. É a oração que Paulo fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, certo? Paulo fala isso em Efésios 6:18 e 19, que ele orava em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Quanto mais nós falarmos em línguas no Espírito, mais nós estamos adorando a Deus, mais nós estamos nos comunicando com Deus em Espírito, porque Deus é Espírito e a oração em línguas é uma oração do nosso Espírito para com Deus. Agora, a Bíblia diz que nós devemos adorar a Deus em Espírito, e eu já expliquei, que é o novo nascimento e o batismo do Espírito Santo, e em verdade. Isso passa, portanto, a segunda forma de adorar a Deus é em verdade, quer dizer, com atitudes, ações, com a prática da palavra de Deus. Em verdade é ter a verdade da palavra de Deus e praticar a verdade da palavra de Deus. Ou seja, não é apenas ouvir, não sejamos só ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, porque é a prática que nos torna verdadeiros cristãos, é a prática que nos torna verdadeiros adoradores. Ao sabermos é glorioso, maravilhoso, e nós precisamos saber, mas o praticar, o realizar as obras que Cristo preparou para nós, Efésios 2:10 diz que nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que nelas andássemos. Essas boas obras já estão preparadas, e praticar, adorar a Deus no Espírito, é andar nessas obras que já estão preparadas por Cristo. Então, em verdade, passa pelo viés, passa pelo caminho de praticar a palavra de Deus, certo? De viver os mandamentos de Deus no Espírito, de ter o fruto do Espírito, aquele fruto de Gálatas 5:22, 23, 24, que diz lá, o fruto do Espírito, as 9 manifestações do fruto do Espírito, que é, em essência, o caráter do Espírito transmitido e transferido a nós vivermos esse caráter do Espírito, esses frutos, porque isso é adorar a Deus em verdade. Adorar a Deus em verdade é adorar com a nossa própria vida, é adorar com as nossas atitudes, adorar com nossas palavras, adorar com nossos posicionamentos sociais. Quando nós nos posicionamos socialmente na sociedade, no mundo, no cosmos, e nos posicionamos em Cristo, com a visão de Cristo, nós estamos adorando a Deus sem soltar uma palavra, simplesmente pelo nosso posicionamento cristão. Alguém me disse assim uma vez: pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eu disse: ou sim, nós somos de Cristo agora, e as pessoas têm que ver Cristo em nós. Então as pessoas vão olhar para nós e vão querer ver Cristo, e se elas não veem, elas vão falar. Eu sei que hoje no mundo, o mundo das redes sociais, eles ficam com essas conversas: ninguém tem nada a ver com a minha vida, cuida da sua vida. Nós não temos que entrar nessas questões malucas de pessoas carnais ou ímpias, ou os dois, ímpias e carnais. Nós devemos viver no Espírito, nós devemos ser a Bíblia que o mundo lê. O mundo não pegará a Bíblia em mãos,
mas nós somos a Bíblia que o mundo lê. Jesus disse aqui em Mateus 5,13 que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. A luz foi feita para dirigir, a luz foi feita para mostrar o caminho, a luz foi feita para clarear, a luz foi feita para dar sinal da presença de Deus. A luz foi feita para distinguir o que é trevas. Nós somos o sal da terra também. Nós somos chamados para temperar, para conservar. Então isso passa por adoração. O nosso testemunho de vida passa por adoração. Nós não adoramos a Deus meia hora em um culto. Nós adoramos a Deus em espírito, porque nós nascemos de novo. Nós não nascemos de novo para estar congregando no culto 1h30. Nós nascemos de novo para viver como astros, como luzeiros desse mundo. Nós nascemos de novo, o nosso espírito está em Cristo para viver a vida. Não existe vida secular e vida eclesiástica, existe apenas a nossa vida cristã, o nosso chamamento de mostrar Cristo ao mundo. Nós somos testemunhas de Jesus, Atos 1:8. Então, como testemunhas de Cristo, nós adoramos a Deus em verdade quando nós mostramos aos homens a luz de Cristo em nós. Quando nós revelamos a luz de Cristo em nós, nós estamos mostrando que somos verdadeiros adoradores. Quando nós testemunhamos a Jesus através da nossa fala, das nossas posturas, dos nossos posicionamentos, das nossas atitudes, nós estamos sendo adoradores no emprego, na escola, na rua, com o vizinho, dentro de casa. Nós estamos adorando a Deus em verdade. Então Jesus falou: a hora vem, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, glória a Deus, e em verdade. Sim, então isso quer dizer que nós estamos nessa era de pessoas que são adoradores, não uma vez por ano, não numa festa religiosa, na Páscoa, no Pentecostes, no tabernáculo, não, nas primícias. Nós somos verdadeiros adoradores a todo tempo, quer estejamos no corpo da igreja, quer estejamos no culto, quer estejamos em qualquer outro lugar. Nós não deixamos de ser adoradores, porque passou a ser não uma condição nossa, mas a nossa essência é ser um adorador que adora a Deus em espírito e em verdade. Se nascemos de novo, estamos ligados com Cristo. Aí diz aqui: pois o Pai procura tais que assim o adorem. Veja, portanto, que não são todos que podem adorar a Deus em espírito e em verdade. O Pai procura aqueles que assim o adoram. Ou seja, o Pai está à procura dos que vão se entregar a Cristo e vão viver a vida de Cristo e vão manifestar a vida de Cristo através de suas palavras, através de suas ações, dos seus posicionamentos e dos seus comportamentos. E essa maneira de ser vai levar as pessoas a ver que somos adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando. Deus procura os fiéis e Deus procura os verdadeiros adoradores. Duas coisas que Deus procura. O Salmo 101:6 diz que Deus procura os fiéis da terra, e agora João 4:23-24 diz que Deus procura os que adoram a Deus em espírito e em verdade, os que adoram a Deus como Pai em espírito e em verdade. Então Deus não está à procura de uma tecnologia avançada, Deus não está à procura de coisas mirabolantes. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Eu lembro de um culto que nós tivemos e que eu percebi que as pessoas estavam adorando a Deus por causa da música, por causa dos instrumentos, por causa da luz. E eu percebi que as pessoas elas estavam confundindo louvor e adoração com a técnica instrumental dos instrumentistas e a tecnologia envolvida nos equipamentos. Então as pessoas estavam ali, e naquele momento me veio também a lembrança de um show que eu vi, um vídeo no YouTube de várias pessoas no meio de uma fumaça azul e glorificando a Deus, e eu percebo que as pessoas estão confundindo a adoração com esses mecanismos humanos de entretenimento.
é simplesmente para entreter a alma das pessoas. Não leva as pessoas a adorar em espírito, leva as pessoas a adorar com a alma, leva as pessoas a adorar com sentimentos. Mas nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus procura aqueles que não precisam dos sons, aqueles que não precisam de equipamentos, aqueles que não precisam da fumacinha do show. Deus procura aqueles que adoram no seu quarto, na rua, seja com instrumento, seja sem instrumento. Isso não quer dizer que nós não vamos ter instrumentos, isso quer dizer que o instrumento não é algo que nos fará depender dele para adorar a Deus. Com ou sem, nós adoramos a Deus, com ou sem cadeiras, com ou sem paredes, com ou sem instrumentos, com ou sem ar, com ou sem a estrutura, nós adoramos a Deus, porque é o nosso DNA, nós nascemos com essa essência. Então Deus procura essas pessoas que adoram ao Pai com espírito, em espírito e em verdade. Aí diz aqui, porque Deus é espírito. Então veja que o João deixou um relato das palavras de Jesus, Jesus dizendo assim: Deus é espírito e Deus quer que o adoremos em espírito, certo? E se Deus é espírito, Deus é verdade. Então Deus procura os que adoram em espírito e em verdade. Isso quer dizer que se nós simplesmente fizermos um teatro com o nosso corpo, erguer as mãos, ter expressões, até dançarmos com o nosso corpo e não envolver o nosso espírito, nosso verdadeiro eu, Deus é espírito, se comunica com o nosso espírito. Isso será apenas um teatro mesmo, somente um teatro do nosso corpo. Mas se nós estamos movidos por sentimentos errados da alma, né? Assim como eu usei agora o exemplo da fumacinha, do colorido das luzes, dos equipamentos, e aí a pessoa está emocionada, é pura alma, pura emoção, mexendo só com a emoção, não tem a verdadeira essência do Espírito Santo adorando, será somente um momento de emoções. E se nós estivermos adorando a Deus com motivações erradas, eu vou adorar a Deus para eu ser abençoado, eu vou adorar a Deus para a porta abrir, eu vou adorar a Deus e aí Deus vai ver que eu estou adorando e vai fazer isso. Essa adoração não é do Espírito, essa adoração é de interesses próprios. Nós não adoramos a Deus para as portas abrir, nós adoramos a Deus porque as portas já estão abertas. Nós não adoramos a Deus para vencer, nós adoramos a Deus porque nós já temos a vitória, e a vitória de Jesus em nós. Então Deus é Espírito, e quando nós vamos achegar a Deus, nós nos achegamos no Espírito, e se nós chegarmos no Espírito, o nosso corpo externará as expressões do nosso Espírito, e a nossa alma emitirá expressões e adoração, mas começa do Espírito, porque Deus é Espírito, começa da verdade, porque Deus é a verdade. Então conclui-se o versículo assim: importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Então, na visão de Deus, é importante que o adoremos da forma correta. E a forma correta é em espírito e em verdade. Portanto, não há uma regra, uma forma, uma maneira de encontrar um ritual, um método só e dizer, é esse método aqui que adora a Deus. Não. A gente adora a Deus porque importa que adora em espírito e em verdade, certo? Ou seja, não existem os métodos que as igrejas podem até dizer, até a nossa igreja pode dizer isso, glória a Deus, nós não vamos dizer, que nós estamos aprendendo o certo, que Deus está na nossa maneira de adoração. Deus não está numa maneira, Deus não está numa fórmula, Deus não está num ritual, num jeito. Deus está no Espírito e na verdade. Deus está nessa adoração de em Espírito e em verdade. Então, é muito importante a gente não prestar um culto a Deus de forma só humana, corriqueira, rotineira,
habitual, que nós nos habituamos com o passar dos meses, anos e décadas. Nós temos que ter espírito, nós temos que ter verdade na nossa adoração. É uma coisa que nós não podemos deixar de ser crianças, é uma coisa que nós não podemos amadurecer a ponto de acharmos que nós não temos que ser o que nós devemos ser, porque isso não é amadurecimento, isso é estar piorando com o tempo. E é muito triste na igreja quando as pessoas, ao invés do tempo fazer bem para elas, o tempo fez mal para elas. O tempo as acomodou, as conformou, as ritualizou, as fez entrar em rotina. É muito ruim quando isso acontece com a igreja, com pessoas que passam os anos, ao invés de melhorarem a vida cristã, elas perdem o primeiro amor, elas se esfriam, elas não são mais as mesmas, e elas dizem isso de boca cheia ainda, e elas não fazem nada para mudar. Isso é muito sério, porque elas estão sem adoração verdadeira. Então, nós não adoramos a Deus, nós não adoramos a Deus como um mecanismo humano, nós não adoramos a Deus por momentos também de culto de adoração e louvor. Nós adoramos porque nós nascemos de novo, e quando nós nascemos de novo, nós nascemos com essa essência, com a essência original de adorar em espírito e em verdade. Então não é um culto forçoso, é um culto que nós prestamos a Deus de maneira e até inconsciente, assim como nós respiramos inconscientemente, nós piscamos inconscientemente, nós adoramos também. É algo que está em nós, que não é necessário um lugar. É o que Jesus disse, não é no Monte Gerizim, nem em Jerusalém, não é em um lugar geográfico, não é numa localização santificada, não é no monte, não é em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores, eles sempre vão estar adorando o Pai, em espírito e em verdade. Não é preciso ir a algum lugar específico para adorar. Não, nós somos uma igreja viva. Se nós estamos trabalhando de maneira inconsciente, nós estamos adorando, falando no espírito, cantando, orando. É até estranho, Paulo falou, orai sem cessar. Quando você entende que dentro de você está mesclado com o Espírito de Deus, você e o Espírito de Deus é um, esse mandamento que parece impossível, orar sem cessar, se torna algo que você faz inconscientemente. Você está tendo consciência de Deus 24 horas sem perceber que você está conectado. Você não está forçando, você não está fazendo campanha de oração, campanha de adoração, campanha dos 7 dias de louvor. Você não precisa de campanhas para adorar a Deus, porque você nasceu com essa essência. Então você perde a dificuldade de adorar quando você entende que você já é um adorador, que você já é. Agora, quando nós nos reunimos, nós somos membros do corpo, mas quando nós nos reunimos, nós nos tornamos um corpo de Cristo. Então, é impossível, se nós adoramos a Deus na nossa vida normal, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, na escola, como não adorar quando nós estivermos na congregação, no ajuntamento dos santos? Nós vamos ser negligentes, nós seremos inconsequentes, irresponsáveis, omissos, preguiçosos, desinteressados, fracassados nessa área. Enquanto as pessoas estão adorando, nós estamos como Mical, olhando, observando. Não! Nós fomos chamados para adorar a todo tempo, e quando nós estamos reunidos, são momentos especiais que nós podemos estar junto com irmãos no mesmo espírito dessa adoração. Então que você possa entender quem você é. Você é um adorador, e as expressões de adoração, elas vêm naturalmente porque você é um adorador.